Amigos queridos, aqui estamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para suplicarmos em favor de todos nós, irmãos em humanidade, para que possamos, Senhor, em seu nome, aprender a servir, para que esta misericórdia em nos alcançando pacifique nossos sentimentos, alentando-nos o coração de esperanças. Cubra-nos de bênçãos, Senhor, para que, fortalecidos e amparados no seu amor, possamos seguir resolutos e confiantes. Assim, amigos queridos, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições terrenas, nós estamos definindo para nós qual é o gênero de provas que nós escolhemos por necessidade evolutiva. E tendo escolhido por necessidade evolutiva esse gênero de provas, precisamos aproveitar o estímulo que a dificuldade nos traz para que nos engrandeçamos. E quando nós aproveitamos os estímulos desafiadores, os grandes testemunhos que as provas nos trazem, com mudanças profundas na nossa verve espiritual, nós estamos então vencendo a nós mesmos. Nós estamos então caminhando para um ajuste com a lei divina. Outros de nós, através das provas escolhidas, estão na ação reparadora. São aqueles de nós que trouxemos trabalhos definidos com a comunidade, com as pessoas, coletivamente. Então o Evangelho tem nos mostrado vários gêneros de prova, e esse último que nós estamos demorando o nosso pensamento é sobre as enfermidades. Quão importantes são as enfermidades para acordar a nossa consciência de tudo aquilo que nós não percebíamos. Então, nós temos falado bastante que o sofrimento, ele é uma consequência da nossa imperfeição moral. E à medida que o espírito evolui em moralidade, ele deixa de sofrer para apenas testemunhar. E esses espíritos que testemunham são quem? Espíritos benevolentes, espíritos abnegados, espíritos devotados. A essa categoria de espíritos, nós estamos falando que são pessoas, são espíritos dados a sacrifícios dos interesses pessoais. O trabalhador espírita cristão, o evangelizador de espíritos, que é o trabalhador da casa espírita, precisamos alcançar esse patamar de sacrifício dos interesses pessoais para que o interesse pelo próximo ou a necessidade do próximo seja para todos nós mais relevante do que nós mesmos. Então diz o Evangelho assim: outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo.
Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Muitas vezes há planejamentos reencarnatórios de grandes privações materiais, que é um grande bem porque veio sanear os abusos e os excessos. E aquelas mães desveladas, elas deixam de se alimentar para alimentar os seus filhos. Deixam de se cobrir do frio para que eles fiquem agasalhados. Isso é muito natural no sentimento materno, que são exercícios que a misericórdia divina nos oferece para que a gente aprenda a sair definitivamente do egoísmo. Então, que sacrifício é esse tão abençoado por Deus? É quando o nosso roteiro de vida está pautado em servir. Mas muitas pessoas, muitas vezes, pensam estar servindo, mas estão às vezes só se ausentando dos seus verdadeiros compromissos familiares, por exemplo. Nós conhecemos inúmeras pessoas que se dedicam muito à casa espírita, mas que não fazem transformações nos relacionamentos familiares, que não gerou mudanças íntimas no nosso ambiente de origem. Então, quando nós sabemos que o trabalhador está servindo, quando ele fez mudanças íntimas e aprendeu a se relacionar melhor com os seus grandes desafetos que todos temos, os grandes desafios, aqueles que nos chegam para aferir como nós estamos em relação ao sentimento. Então, vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis o vosso cilício. O cilício aqui nós estamos simbolicamente traduzindo por uma forma de penitência, uma forma de sacrifício. Porque na Idade Média, quando as pessoas que eram povoadas por pensamentos, entre aspas, pecaminosos, se enchiam de culpa, era sugerido que elas se machucassem, que se ferissem no corpo físico, que se penitenciasse, mortificando o corpo físico para, entre aspas, salvar sua alma. E esse atavismo está incrustado em nós e nós precisamos nos libertar disso, porque a lei de Deus é a lei do amor. E na lei do amor, nós aprendemos a arcar com a consequência dos nossos atos para nos amadurecermos e para fazermos o caminho contrário do que vínhamos fazendo. Então, o único sacrifício que nós devemos fazer é dos interesses pessoais, ou seja, do egoísmo. É isso que Jesus aguarda de nós, que nós estejamos unidos pela força do bem que motiva a nossa existência na Terra. Quando esse bem é claudicante, né, é o meio bem, ou seja, ainda nós sentimos tantas amarras, nós sentimos prisões, nós sentimos necessidades dos vícios e etc., e nós não estamos ainda de todo amadurecidos para o trabalho verdadeiro. Estamos a caminho, né? Mas não estamos de todo prontos. E é muito importante nessa lição do Evangelho, eis o vosso verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, é importante nós termos para nós, avaliarmos, fazermos uma pergunta se nós somos espíritos dados a sacrifícios. Se nós somos espíritos que vamos além dos limites. Ou se nós ficamos no desculpismo
para aliviar a nossa, entre aspas, responsabilidade sobre as ações. A vida nos convida, os amigos nos convidam, a casa espírita nos convida. Abraçar o compromisso é deliberação consciencial do livre-arbítrio. E isso revela o estado de maturidade do senso moral. Então, os espíritos que se sacrificam, a exemplo da história da humanidade, né, são espíritos totalmente abnegados. E eu trouxe um pensamento aqui no livro Ideal Espírita, uma mensagem de Eurípides, psicografado pelo Valdo, que diz assim, que é um incentivo à ação no bem, é um incentivo. Ócio, em qualquer parte, constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua manifestação, sem vácuo ou inércia na substância das coisas. A vida, a existência na Terra, é um contínuo de ações nobres. Muitas vezes nós passamos um tempo enorme da nossa existência na Terra gozando da saúde do corpo, gozando dos bens materiais, se refestelando pelos prazeres da vida, mas nós esquecemos que o nosso planejamento reencarnatório não é este, para ninguém é. Para ninguém é. O nosso planejamento reencarnatório é para promover-nos num patamar maior. E cada qual de nós, dentro do seu gênero de provas, precisa aproveitar a prova. Esses dias que nós temos falado, já acho que 30 dias sobre gênero de provas, algumas pessoas me perguntaram, que bom, eu já identifiquei o meu gênero de provas. E agora? O que eu faço com isso? Olha que importante. O que eu faço com isso? Porque, a mais das vezes, nós queremos nos livrar do desconforto provacional. E nós precisamos agir de conformidade com a transformação dos nossos sentimentos. Então, uma doença, ela trouxe para nós um incentivo à mudança de padrões vibratórios, de reorganização energética no nosso perispírito, de limpar o nosso ser espiritual de tantas sujidades ao longo dos milênios. Uma prova familiar é um convite a aprendermos ao perdão, à reconciliação, a caminhar com o outro 1000 passos para seguir por mais 2000 com a mesma pessoa. E assim sucessivamente nos gêneros de provas. Então, Eurípides diz assim: ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva as medalhas de mérito, os calos nas mãos que abençoam o servindo, que é a força do trabalho que gera, simbolicamente, o calo nas mãos. A fadiga nos músculos que auxiliam com entusiasmo. Há muitas vezes, quando nós estamos no serviço do bem mesmo, porque às vezes nós estamos na casa espírita num trabalho, mas aquilo não toca. Nós estamos fazendo, mas aquilo não toca. Mas quando toca, e nós chegamos à exaustão das forças físicas, nós dizemos assim: eu estou cansado, mas eu estou feliz. Já sentiram isso, por certo? Eu estou feliz porque esgotei a minha vitalidade na ação do bem. O suor na fronte, que colabora pela felicidade de todos, e os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações, Oremos na atividade construtiva que não descansa. Não há descanso, embora haja refazimento,
nesse ritmo de perseverança a que os Espíritos nos chamam. A caridade, olha só, converte o sacrifício, que é disso que nós estamos falando, em deleite. A caridade faz do sacrifício um prazer, um deleite. O cansaço se converte em repouso e o sofrimento em euforia. Quando a alma está vibrando, as alegrias de servir, não encontramos barreiras. Então, para a gente concluir a nossa reflexão de hoje, ser companheiro da aurora, despertando junto com o dia, nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. Sempre Eurípides está nos incentivando, como ele o fazia, acordar as primeiros clarões do dia e dormir exausto pelo bem realizado, na causa do Cristo na terra. Então, esse é um padrão, que Jesus define para nós como sendo o padrão do trabalhador espírita cristão. Uma das temáticas mais importantes da humanidade, desde que nós estamos aqui na Terra, é a saúde e a doença. É sempre, todo o tempo todo, na nossa história, como humanos na Terra, esse assunto permeou a nossa vida. E isso acontece porque num mundo de provas e expiações o mal domina. E o efeito colateral do mal é a doença. Agora, é evidente que quando nós olhamos para um planeta como o nosso, nós vamos vendo que as profissões, conforme o mundo vai avançando, elas vão deixando de existir porque a tecnologia, a forma de nós vivermos, vai eliminando determinadas profissões porque não fazem mais sentido. Então, hoje, por exemplo, quase não existe mais sapateiros. Uma profissão que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era muito comum desde a época imemorial do planeta Terra. E se nós sairmos daqui e formos para um mundo feliz, a profissão da área da saúde não vai existir, nenhuma. Não vai existir. Vai chegar um dia que nós vamos habitar um mundo onde não vai ter o assunto doença. Não vai ter. Imagina nas esferas onde Jesus habita com outros espíritos crísticos, não tem esse assunto entre os habitantes daquela região, porque é todo mundo saudável, todo mundo na lei divina. Esse assunto para esses espíritos ficou para trás, não existe mais, né? E para nós outros, aqui na Terra, é o assunto primeiro e fundamental. Se nós chegarmos num local, seja em qualquer lugar do país ou do mundo, que não tem nenhum recurso, zero de recurso de saúde para determinadas enfermidades, nós vamos ficar apavorados. Como vamos ficar no ambiente se a gente tiver um mal-estar? Não é? Logo queremos implantar alguma coisa para socorrer. Então é assunto fundamental. Mas a gente não pode pensar que vai ser sempre assim. Não será, felizmente. Um dia isso não vai ter nenhum significado para nós. E para nós entendermos o significado disso agora e aqui, é importante que nós
possamos começar a viver cada vez mais como espíritos. Porque se eu passo uma situação difícil do ponto de vista financeiro e não me apresso para isso, ter um aproveitamento espiritual para mim, em pouco tempo eu adoeço. Se nós passamos uma dificuldade num relacionamento em que nós vamos ter, muitas vezes, alguém que não cumpre com o seu aspecto de fidelidade e nós não aproveitamos aquela situação para desenvolver em nossa intimidade o que nós necessitamos do ponto de vista espiritual, é questão de horas, de minutos, de segundos ou de anos para se instalar no corpo físico e perispirítico a doença. Porque todas as vezes, todas, indistintamente, que nos acontece alguma coisa, que nós não temos uma leitura espiritual daquilo, necessariamente vamos adoecer. Então, se passamos por uma situação que alguém nos trai sobre qualquer aspecto, e a gente não se apressa para desenvolver a compreensão, o perdão, o entendimento, para fazer daquilo uma experiência espiritual, o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós vamos ler aqui nessa frase que nós estamos estudando já há alguns dias, o texto, o remédio salutar, que ele diz assim: qualquer desarmonia interior causada por alguma circunstância externa ou interna, naturalmente atacará o organismo na sua zona vulnerável. Experimentar-se-á os efeitos no fígado, outro nos rins, outro no sangue e cada um de nós nos órgãos suscetíveis que temos. Mas se a adversidade vem e eu me percebo como espírito que sou e falo, não, eu não vou construir com isso um câncer, um aneurisma, um problema no fígado, no rim, uma pedra, enfim, qualquer coisa, eu vou ter um aproveitamento espiritual. Pronto. Mesmo que eu tenha órgãos de choque, porque todos nós temos, não vai parar lá. Porque eu me socorri antes. Porque o que aconteceu comigo não foi para me fazer um espírito doente e recorrer a um pronto-socorro, ao auxílio de um médico. Foi para que eu mesmo me socorresse com os recursos que eu tenho. Mas se eu não acho que espiritualizar a existência, se eu não acho que mergulhar o meu pensamento, as minhas vibrações, em entendimentos cada vez mais elevados a respeito do espírito que eu sou, constantemente nós vamos adoecendo. Constantemente. E como a gente falou ontem, quando somos jovens, o corpo tem um tônus diferente de quando vamos chegando na maturidade e na velhice. E aí,
o organismo segura menos os impactos emocionais causados pelas circunstâncias que nós não queremos ter aproveitamento espiritual. Então, vamos pensar assim: qual foi a última doença que nós tivemos? Qual foi a última vez que a gente falou assim, nossa, agora pode ser que complique? Nossa, eu tive uma dor de cabeça, eu tive uma falta de ar, eu tive uma cólica renal, eu tive a última coisa que nos aconteceu. Qual foi? Se nós tivemos, olha a importância de Deus em nossas vidas. Se eu tive uma cólica renal porque eu não soube aproveitar naquele momento o que a vida me trouxe para as minhas construções espirituais, Deus, na sua infinita bondade, vai nos dar nova oportunidade. Que oportunidade é essa? Bom, agora eu estou com cólica. Já é o efeito daquilo que eu não fiz comigo. Mas eu posso aproveitar agora, então. Se eu estou com cólica, eu posso aproveitar a doença para me aprimorar. Eu estou tendo a segunda chance. E vou ter, obviamente, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, a milésima, porque Deus é assim conosco, né? Então, quando foi a última vez que nós nos sentimos mal? E qual foi o aproveitamento espiritual diante daquele mal que eu senti? O que eu pensei? O que realmente está me provocando aquilo? Como eu preciso modificar a minha forma de pensar, de interagir com os outros, de ser mais paciente, de ser mais tolerante, de ser o quê? Então, essas provas voluntárias que o Evangelho nos traz, ela vem nos ensinar a isso, para que cada vez mais, ao aproveitarmos as circunstâncias que vêm e podem ou não nos adoecer, de acordo com o nosso preparo espiritual, toda vez que nós aproveitamos, nós vamos saindo desse patamar que nós nos encontramos e indo em rumo a esses mundos felizes em que não vamos mais precisar do pronto-socorro, das intervenções, não vamos mais. Porque qualquer circunstância será de imediato aproveitada. Aprendemos isso, a construir a saúde dessa forma. E aí, nesse texto, né, de Emmanuel, ele vai dizer, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrios, desequilíbrios cuja causa repousa no mundo mental. Então, esse texto vem dizer que deve haver, mas não é o caso nosso aqui. Deve haver doenças que não iniciam no campo mental, mas 99,999 aos milhares de 9 começa na mente. Se a gente não dá conta da mente, o corpo perece. O grande apóstolo do cristianismo nascente, e quem é esse apóstolo? Que essa lição ela comenta um trecho de Tiago. E como nós sabemos, Tiago não era médico, né? Mas olha o que Emmanuel comenta. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio. O que ele quer dizer? Foi médico sábio. Foi médico sábio ao trazer para a humanidade aquela frase que ele fala, que eu vou ler de novo.
Confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, quando ele fala isso, ele está sendo o grande médico da humanidade. Quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. Como falamos em outro evangelho, essa semana ainda, nas intervenções, quando a gente liga para um amigo, nós não estamos nos sentindo bem, e a gente liga para um amigo e fala assim: irmão, ora por mim, eu não estou dando conta, ora por mim. E aquele amigo faz a sua prece e busca, junto daqueles com quem ele está associado no seu mundo íntimo, intercessão para aquele que lhe pediu ao coração. Então, esse movimento de alma, né? Nossa, não estou bem, deixa eu orar. Não estou conseguindo orar, deixa eu pedir para alguém orar por mim. Fazer absoluta questão da intercessão da prece quando não estamos bem. Por quê? Quando nós caímos nas nossas vibrações, por não darmos conta daquela situação que nos chega, nós somos necessariamente visitados pelos espíritos distantes da luz e da verdade, que encontram naquele momento uma brecha, uma possibilidade de inocular no nosso pensamento, que às vezes pode ser vigilante, uma ideia perniciosa que pode durar uma semana, 2, 3, 4, 10, que é suficiente para intensificar um processo grave de saúde que nem precisava aparecer. Então, espiritualizar a existência é reconhecer humildemente que necessitamos de prece, que necessitamos demais do amparo espiritual. De preferência todo dia, quando não, toda hora, para nos mantermos num patamar onde estamos vinculados a espíritos mais superiores que nós, que nos acolhem, que nos revigoram. E isso é a grande diferença para nós. Nós vencemos o nosso tempo e pelo 5º dia não conseguimos terminar a lição, mas amanhã a gente continua. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender cada vez mais estas lições de vida eterna, Senhor, para que possamos nos tornar espíritos saudáveis, harmonizados com as leis divinas do nosso Pai que nos ama, que nos criou para o amor. Rogamos, Senhor, que as suas bênçãos recaiam sobre nós e que nós possamos nos tornar espíritos cada vez mais dispostos ao bem e à verdade. Ampara-nos, fortalece-nos, auxilia-nos ao aproveitamento de cada segundo na terra e permite, Senhor, que possamos estar em Seu nome onde quer que nos encontremos, oferecendo dos nossos braços, das nossas mãos,
do que possuímos de melhor para aqueles que nos cercam, e com isso nos tornarmos espíritos melhores, mais saudáveis, mais lúcidos. Socorre por misericórdia, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que esta equipe generosa que nos cerca nesta hora possa nos envolver, possa, Senhor, trazer aos nossos espíritos a paz de que somos necessitados. Que todos os nossos irmãos sejam visitados, amparados, socorridos, para que tenham saúde. E nós outros brasileiros, que recebemos a feliz oportunidade de nascer nesta nação que será a pátria do Evangelho, que nós possamos fazer da nossa parte, exemplificando o que temos aprendido com o seu Evangelho de amor, e com isso nos tornarmos espíritos mais prontos para servir. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.